Olá pessoal, vamos voltar aqui para o segundo bloco do nosso primeiro capítulo. E aí a gente vai falar sobre o mapeamento entre esses níveis que a gente viu, que foi estabelecido pela ANSI Spark. Então, a gente tem um nível externo, conceitual, e o nível interno, que criam abstrações. O nível de baixo fornece um serviço, um recurso para o nível de cima que usa esse recurso. Mas como é que se dá essa relação entre eles? Tá? Então, por exemplo, a visão externa, por exemplo, o consumo do recurso de baixo, por exemplo, eu vou fazer um select, tá? Para resgatar uma visão específica com uma condição temporal ou específica ali do banco, dos dados que eu quero resgatar, tá? E essa visão, ela vai ser retornada, tá? Para mim. Isso se dá através do mapeamento externo conceitual, tá? É como se fosse uma porta, tá? Aberta, tá? De mão dupla, ok? Eu tanto posso consultar como receber aquela informação, tá? Então eu vou usar o recurso do nível inferior, tá? E o nível inferior vai fornecer os recursos modelados, tá? No nível superior, tá? Então, tudo que foi modelado no nível conceitual, tá? As entidades que foram criadas, elas vão ser repassadas, os dados vão ser consumidos, né, vamos dizer assim, extraídos e repassados para a camada superior. Então, a camada conceitual, o nível conceitual, vai fornecer os recursos que foram modelados ao nível superior, tá? Que solicitou essas informações, tá? Isso aí pode ser através de um select, ok? O nível conceitual, tá? Ele também interage com o nível interno, tá? E essa ponte ela se dá pelo mapeamento conceitual interno, ou interno conceitual, a ordem não interfere. O fato é que a gente precisa decorar ou aprender que eu tenho apenas dois tipos de mapeamento. Eu tenho 3 níveis e entre esses 3 níveis eu tenho 2 tipos de mapeamento, tá? Que é a minha porta, o meu elo com o outro nível, tá? Seja com o nível de cima com o nível de baixo e vice-versa, tá? Então, o nível de cima, o nível conceitual, vai usar os recursos do SGBD, os recursos da engine, né? Do core, do núcleo, né? Do SGBD, através dos seus subsistemas. E o principal subsistema, vamos dizer assim, que entra em jogo, que a gente já viu, é aquele subsistema que manipula os dados, que armazena os dados e que recupera ele, tá? Os outros subsistemas que gerenciam transações, gerenciam usuário, rede, essas coisas, são recursos adicionais do SGBD, mas o core mesmo, o basicão, é esse aí. E esse padrão ANSI, ele foi criado pensando, tá, no padrão, no básico. O básico é a manipulação de arquivo. Então, quando ele foi criado lá atrás, não tinha essa preocupação com segurança. Então, a engine que vai gerenciar os usuários, privilégios, não. O básico, qual é o básico? 3 camadas, 3 níveis, tá? Para acessar um dado. Mas antes de acessar o dado, eu tenho que criar entidades conceituais, tá? Para gerar essa visão para fora. Ok? E aí, esses recursos internos aqui vão ser usados, tá? Pelo conceitual, ok? E os subsistemas do SGBD vai fornecê-los, tá? Ao nível superior, que é o nível conceitual. Tá joia? Só existem esses 2 tipos de mapeamento e ele é bem cobrado, tá? Nas provas. De que forma que ele é cobrado? Ele brinca, dizendo lá, por exemplo, que
podem existir para os 3 tipos de visão, os 3 níveis, né? Desculpa, os 3 níveis da arquitetura ANSI Spark, vão existir também 3 mapeamentos, né? Tá errado, são 2. Ele pode brincar, por exemplo, dizendo lá a visão externa e o conceitual. Aí ele coloca lá que é o mapeamento conceitual interno, né? Ele faz uma brincadeira ali e joga o mapeamento errado. Então, basicamente, ele faz isso daí, tá? Outra coisa que está ligada com relação a esses 3 níveis de abstração são as independências de dados. O padrão ANSI Spark, uma das preocupações dele em criar essas separações, essas abstrações, era que me desse independência de alterar um nível, uma camada, sem ela interferir na outra. Se vocês se lembrarem lá de arquitetura de computadores, de redes de computadores, camada OSI, né, de redes, você tem diversas camadas, as 7 camadas, ela gera essa independência, essa possibilidade de você poder mexer numa camada, desculpa, e isso não interferir na outra, tá? Isso é independência, que ele chama aqui independência de dados. Então, eu tenho 2 tipos de independência, a independência lógica e a independência física. A independência lógica, ela vai estar trabalhando ali naqueles 2 primeiros níveis, né? O nível externo e o conceitual. E a independência física no esquema interno, né? A independência lógica, ela permite que eu altere o esquema conceitual, e essa alteração do esquema conceitual, ela não vai alterar o físico ou os programas, tá? Então, por exemplo, se eu modifico, eu tenho um banco de dados, e esse sistema de banco de dados ele está armazenado num disco X, ok? Com um arquivo nomeado X, ok? Independente do modelo conceitual que eu criei, das entidades, o meio físico ele não vai mudar, tá? A forma, aonde ele está gravando, onde as entidades, os metadados estão sendo gravados, não vai ser alterado. Se eu alterar as entidades aqui, tá? Ao passo que se não existissem essas diferenciações, essas camadas, se eu modificasse o meu sistema como um todo, eu teria que estar modificando em muitos lugares. Se eu crio essas camadas, eu tenho essa independência lógica, tá? Outra coisa também que gera dúvida, né? Por exemplo, a alteração do esquema conceitual não vai alterar o físico, ok, a gente já falou dele, e não vai alterar os programas, tá? Então, por exemplo, na camada de cima, as visões, se eu alterar o nome de uma tabela, por exemplo, trouxe aqui um exemplo, tá? Se eu alterar o nome de uma tabela aqui, é lógico que a aplicação, os programas, elas não vão enxergar mais essa minha tabela, essa entidade. Mas eu posso, como o banco de dados, essas camadas, esse conceito da Spark me permite criar visões diferentes, tá? Para o mundo externo, eu posso muito bem, tá? Criar visões aqui que abstraiam os nomes aqui dessas tabelas. Então, se eu alterar, pouco importa para a aplicação qual é o nome da tabela, tá? Eu vou ter que ter, claro, mantendo os atributos, tá? Ou nas visões que eu criar para o mundo externo, se eu mantiver o alias, né, para os atributos, eu posso sim mexer no ambiente lógico ali e isso ser transparente para o nível de cima, tá? Então, tem esse conceito aí, tá? De independência lógica. Independência de dados físico. Então, eu tenho uma independência física, ao passo que uma alteração no esquema interno, tá? Ele não vai alterar o lógico, conceitual e o externo, ok? Então, se
hoje eu pegar, eu quero trocar de disco aqui no meu servidor e restaurar aquilo ali no outro disco e subir o servidor, o serviço da SGBD, para o nível lógico, conceitual, externo, pouco importa. Tá? Se na engine do meu SGBD eu apontar a saída dos arquivos lá, dos metadados, dos dados para um outro caminho, um outro local, uma outra pasta, para o nível conceitual, o nível lógico e a visão externa, pouco importa, é transparente essa mudança, essa alteração, ok? A independência da parte lógica com a arquitetura. Então, eu vou ter uma independência do conceitual, do lógico, com a arquitetura que está dando suporte para esse SGBD, ok? Então, está aí uma visão, aí, por exemplo, de arquivos, tá? Listados. Se eu pegar esses arquivos aí e alterá-los para uma outra pasta, e no SGBD apontar para aquele outro local, isso não vai surtir efeito, desde que configurado corretamente, para os níveis de cima, ok? Isso tem que ser transparente para cima. Vamos falar um pouquinho sobre o DBA, que é um dos elementos consumidores dos dados de um SGBD. Então, a gente tem basicamente três possíveis consumidores, né, ou agentes. Então, são os usuários finais que vão acessar pelas aplicações, ok? Eu tenho os desenvolvedores e tenho o DBA, tá? Coloquei só o DBA aqui porque é o que pode eventualmente cair numa questão, tá, de prova. Então, Database Administrator, funções do DBA, definir o esquema conceitual, projeto lógico, tá? Definição do esquema físico do banco, que é o esquema interno, lembra lá? Tá? Para isso ele pode se valer das DDLs, tá? Data Definition Language, para fazer essas construções. É recomendável fazer o projeto físico apenas depois do lógico. Por quê? Eu não posso fazer o projeto físico sem antes fazer o lógico. Por quê? Vamos supor que eu vou dimensionar fisicamente uma máquina, um recurso, para estar comportando ali um projeto lógico depois, tá? Que aí eu vou ter uma tabela ou várias tabelas que não vão consumir aqueles recursos que foram superdimensionados, porque eu adiantei, eu botei primeiro o projeto físico para depois o lógico, tá? Então, normalmente se faz o projeto lógico, porque você vai dimensionar quais são as entidades, quais são os atributos, seus relacionamentos, o que aquilo ali vai consumir, tá? De espaço, por exemplo, dos dados, dos metadados, os índices, né? Então, a partir daí, eu vou fazer o projeto físico, que aí fica mais coerente, tá? Então, toda a parte física do banco de dados é feita depois, tá? O DBA é o que faz contato com o usuário, tá? Usuário final ou usuário desenvolvedor, tá? Porque dado uma determinada demanda, um problema, necessidade de alteração do projeto, lógico ou físico, é que essas interações vão ocorrer. Seja, por exemplo, com um erro na aplicação, tá? Que vai necessitar uma intervenção de uma alteração no projeto lógico ou físico, tá? Mas, normalmente, isso aí se o usuário não existir, não existe o DBA, né? Não existe também o banco, tá? Basicamente é isso, tá? Define restrições de integridade, tá? De segurança, ok? Então, as entidades
elas podem ser definidas aí privilégios específicos para determinadas contas, né? Então a gente lembra lá daquele AAA, né? Então, autorização, autenticação, autorização e accounting, né? A gente tem integridade, então segurança, integridade também é manter segurança, né? A integridade dos dados também tem relação com a segurança do banco, ok? Definir normas de carga e descarga, ok? Outra função aqui que o DBA faz, que eu não citei aqui, por exemplo, que a gente vai falar no curso, são as normalizações, tá? Então, ele entra aqui no projeto lógico, tá? Definição de normas de cargas e descargas. Então, backup, restore, export, import, dump, deploy. Então, são procedimentos para gerar uma cópia e depois resgatar ela de volta, ok? Normalmente são essas as nomenclaturas aí que comumente é utilizada, tá? Monitorar o desempenho e responder os requisitos de mudança também são funções do DBA, tá? Principais sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então, a gente tem o SQL Server, o Oracle, tá? O Firebird, o Postgres SQL, o DB2 da IBM, MySQL, MariaDB e o Sybase, tá? Principais sistemas no SQL, tá? Esse no aqui é de not, né? Not only SQL, né? Não é apenas um SQL, um sistema não somente de consulta baseada em queries, né? Então, eu posso ter sistemas aqui, por exemplo, de armazenamento de arquivos, voltados para armazenamento de arquivos, no formato de XML, no formato, por exemplo, de grafos, esse Neo4j aqui. Então, ele trabalha com um banco de dados no formato de grafos, né? Então, posso ter grafos aqui, ok? O MongoDB, tá? É um outro banco de dados não relacional. Tem um Redis. Aqui a gente está trazendo um quadrante da Gartner de 2016 que traz aí diversos parâmetros de referências aí dos bancos de dados, como eles estão posicionados em alguns indicadores, né? Por exemplo, de liderança, que vai colocar aqui, por exemplo, esse quadrante aqui, fala que o SQL Server da Microsoft está em liderança, mas qual é o parâmetro que ele está colocando aqui? De qualidade ou de venda, né? Então, é o de vendas aqui, tá? Aí depois vem o Oracle, tá? Depois o SAP, e o Amazon Services e o IBM. Esse SAP aqui é o Sybase, tá? Que foi comprado pela SAP, o Sybase, e a gente tem aqui o DB2 da IBM, né? O DB2 é da IBM. Então, aqui o da Microsoft é o SQL Server, ok? No quadrante de liderança aqui, do Gartner 2017, a gente ainda tem aqui o da Microsoft na liderança, tá? O Oracle, a Amazon aqui, tá? Agora a gente vai fazer um resumo breve aqui do SGBD, tá? De tudo que a gente já viu aqui. Então, antigamente, antes da existência dos SGBDs, a gente tinha os sistemas consumindo os dados, usuários, sistemas consumindo os dados armazenados em arquivos. Então, isso gerava complexidade de indexação, alto custo, como a gente já falou, tá? Por isso, foi criado um mecanismo que ele entrou no meio desses
desses elementos, né, sistema e o dado, de forma a gerenciar melhor essas indexações, essa forma de acessar, de gravar e manipular e recuperar os dados, ok? Que é o SGBD, tá? Então, os sistemas passam por ele antes, tá? Para consultar os dados que estão persistidos lá nos arquivos, ok? E aí, esses dados são recuperados e passam pelo SGBD, novamente aqui na forma dos filtros que são feitos, das abstrações que nós vimos nas 3 camadas, tá? E aí são repassados para os sistemas. Então, notem que o SGBD aqui, ele entrou como sendo um facilitador. Ele criou uma abstração para facilitar esse canal entre os sistemas, ou os usuários, e os dados, tá? Então, a gente tem aqui a visão, o esquema, tá? E o esquema interno, né? A visão externa, esquema conceitual e o esquema interno. Aqueles 3 níveis da arquitetura ANSI ASPARC, tá certo? Aí, isso aqui tem sido o farol, vamos dizer assim, dos SGBDs para suas implementações, tá? Então, é claro que o MySQL Server, o MySQL, o SQL Server, o DB2, as suas engines, tá? Elas vão estar aqui no nível interno, tá? Mas notem que no nível conceitual, tá? Como a padronização do mercado, ela estabelece a criação de entidades, né? Atributos, relacionamentos. Então, gera aqui uma padronização no nível conceitual que, independente do SGBD, seja SQL Server, seja DB2, seja o Oracle, no nível conceitual eu vou ter lá as entidades, seus atributos e relacionamentos. O que isso é interessante? Porque no momento que eu quiser fazer uma migração de um SGBD, de uma marca, de um modelo, um fabricante, para outro, eu tenho os dados com facilidade de migração, tá? Então, o nível conceitual, se eu não tivesse essa padronização, tá? Talvez os SGBDs, os fabricantes fossem implementar ali recursos ou entidades ou os seus conceitos fossem distintos. Então, essa ligação, no momento de uma migração dos dados de um SGBD para outro, eu fosse ter complexidade e dificuldade, porque não iria ter um casamento ali, tá? Então, às vezes, por exemplo, a gente quer, minha empresa vai mudar de DB2 para SQL Server. E agora, como é que eu faço essa migração? Então, como no nível de abstração das entidades, no modo conceitual, eu tenho tabelas das entidades e tenho os atributos, eu posso extrair esses elementos, esses dados, nesse formato abstrato, tá? Gravá-los num arquivo e jogar ele de volta para o outro banco de dados, tá? Que eu vou estar migrando para eles. Então, eu gerei esse nível de abstração. O esquema interno, que é como a engine do banco de dados, por exemplo, do Oracle, ele grava os dados no disco, a forma de ser implementado é totalmente diferente do SQL Server, por exemplo. Lógico, né? Então, para mim, que estou fazendo uma migração dos dados de um SGBD para outro, tá? Porque estrategicamente a minha empresa vai mudar a aplicação quer usar agora outro tipo de banco de dados por conta de alguma restrição que o Oracle tenha, ou eu estava usando MySQL e aí a aplicação chegou numa restrição ali de tecnologia que o MySQL não tem, então agora eu vou migrar para um outro mais robusto. Então, esse nível de abstração
que é em 3 camadas, ela facilita essa migração de um SGBD para outro. Não somente a migração em si, mas a relação entre eles também, porque existe um conceito, por exemplo, de federação. Então eu posso ter um ambiente distribuído, onde eu tenho uma aplicação que ela consome dados de diversos SGBDs heterogêneos. Então eu posso ter, por exemplo, um select que ele faz um join com uma tabela que ele está lá no SQL Server, num outro servidor. Eu tenho esse mesmo join fazendo essa mesma sentença, esse mesmo select, fazendo um join com uma tabela que está em um Oracle ou um DB2, em um outro sistema. Isso é possível de ser feito. Tá? É lógico que o conceito de federação não é só esse. Normalmente você tem a federação como sendo um sistema homogêneo, tá? E onde você tem distribuído tabelas em servidores distintos. Mas normalmente você tem o mesmo fabricante de banco de dados ali. Tá? Mas esse exemplo que eu falei para vocês, de eu ter um ambiente heterogêneo, eu tenho mecanismos de criar conexões entre esses SGBDs heterogêneos, distintos, e posso sim fazer um select, dependendo da minha aplicação, posso sim fazer um select que envolva tabelas que estão distribuídas em SGBDs diferentes, tá? Em bancos de dados distintos. Tá? É um ambiente mais complexo, mas só é permitido fazer isso aí por causa desse conceito, tá? Desses 3 níveis. Então fiquem com isso na mente de vocês. O ANSI Spark criou esses 3 níveis para facilitar não somente a implementação, tá, de banco de dados, mas principalmente a padronização desses conceitos para o mercado de banco de dados. Beleza? Então a gente vai agora para questões de prova. Vou fazer mais um intervalo, tomar uma água e a gente vai resolver questões relacionadas a esse assunto. Forte abraço!